Olá, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula de AFO, Administração Financeira e Orçamentária. Então, iniciando a nossa aula, hoje vamos falar sobre o ciclo orçamentário. Como é que ocorre esse ciclo? PPA, LDO, LOA, como é que ocorre esse planejamento para o projeto de lei se tornar lei, né? Então, quais são os processos? Onde que passa? Quais são as casas que tramitam? Quem inicia? Então, nós vamos ver isso hoje, ok? Então, vamos iniciar aqui nossa aula. Vamos para o nosso slide, correto? E iniciar, então, aqui nossa aula, esse conteúdo. Ciclo orçamentário, processo orçamentário. Como é que ocorre, então? Como é que esse processo orçamentário ele ocorre? Etapas do ciclo orçamentário. O ciclo orçamentário também é conhecido como processo orçamentário, ok? Corresponde ao período de tempo em que se processam as atividades típicas do orçamento, desde sua concepção até sua apreciação final. Então, até realmente ocorrer um projeto de lei se tornar lei, então existe um processo. Que processo é esse? Quem inicia? Então, o presidente da República é esse que elabora, inicia elaborando junto com o senhor. Na verdade, ele não elabora, mas os seus assessores elaboram a proposta de orçamento, né? Mas discute com seus ministros, ministro da Fazenda, ministro da Saúde, ministro da Infraestrutura e Transportes, os diversos ministérios, conversa com todos eles e verifica quais são as demandas. Baseado nisso, nessa conversa, se percebe realmente o que é necessário para constituir o orçamento. O orçamento, ou seja, escrito, a parte onde vai estar realmente detalhado no papel, no documento, documentado, a peça orçamentária está documentada, ela necessita, então, dessa discussão. Então, a elaboração da proposta orçamentária se inicia ali com o executivo. Depois, então, nós vemos que ela é discutida para a votação e aprovação da lei orçamentária nas duas casas, isso no âmbito federal, né? Estou falando no âmbito federal. É lógico que no âmbito distrital, estadual, municipal, também inicia-se com o executivo e o legislativo vai lá discutir, votar e aprovar a peça orçamentária do seu município, estado, distrito federal, né? E por aí vai, né? Então, depois de discutido, votado, aprovada a lei orçamentária, ela é executada, né? Então, passou por todo o processo orçamentário, a lei vai ser executada, é lógico, né? Então, você faz todo um processo de elaboração da peça, então, executa, né? Por meio, realmente, de gastar, fazer o gasto, né? Você vai arrecadar para gastar nas diversas áreas que deve ser gasto o dinheiro, saúde, educação e diversas áreas e setores que são importantes, né, para a nossa economia. E vemos, então, depois de realmente gasto, isso é controlado, controle, avaliação e execução da orçamentária, né, da execução orçamentária feita pelo TCU, pelo Tribunal de Contas da União, no âmbito federal. Lógico, no âmbito distrital é o TCDF, e aí no âmbito estadual é pelos tribunais de contas estaduais, e em alguns lugares que ainda tem Tribunal de Contas municipal, no município, Tribunal de Contas municipal vai lá e faz a audita, né? Verifica as contas, analisa as contas, considera, ok? Então, nós estamos aí analisando a elaboração da proposta orçamentária, discussão, votação e aprovação da lei orçamentária, a execução, controle e avaliação da execução orçamentária e, finalmente, nós vemos que nesse ciclo é feito, então, retorna, depois de executado, avaliado, o que pode ser melhorado no próprio ano, a LOA, ou o que pode ser melhorado, né, otimizado no ano seguinte, na proposta orçamentária. O que vemos aqui, pessoal? O ciclo orçamentário, peguei aqui de 2017, observa aí, 2017, 18, 19 e 20, o ano que nós estamos. Foi feita a LOA para o próximo ano, correto? Então, quando começou o governo atual, o governo Bolsonaro, começou aqui
em 2019. Estamos em 2020. Então, está findando 2 anos de governo. Esse ano aqui, nós sabemos, de 2019, estava vigente ainda do governo do Temer, correto? O primeiro ano dele. Então, o Poder Executivo, no ano de 2018, ó, o Poder Executivo elabora a proposta de lei orçamentária, ou seja, o PPA, LDO-LOA, e envia para o Poder Legislativo. Aí, se fosse em 2018, teria sido aqui, se ele tivesse, né? Mas acontece que, na verdade, foi em 2019. Isso aqui aconteceu em 2019. Observe. Aqui acontece a execução orçamentária que foi planejado aqui em termos de LOA e LDO. Em termos de PPA, isso aqui já tinha sido preparado há pelo menos 2 anos antes, né? Terceiro ano, quarto ano, né? Então, no primeiro ano de governo, foi no governo Dilma, nesse caso. Então, LDO e LOA, aqui nós temos um tempo maior, um pouco menor do que 2 anos, mas é um tempo maior. E aqui, um ano, a peça orçamentária para o ano seguinte, 2019, é feita aqui. Então, aqui executa a execução orçamentária de 2019, o Poder Executivo elabora a proposta de lei orçamentária, LDO e LOA, e envia para o Poder Legislativo. Aqui nesse ano foi feito o PPA do governo Bolsonaro, ok? Observe que o Congresso Nacional discute, vota e aprova a peça orçamentária. O Poder Legislativo faz isso. Observe também aqui que a execução do orçamento de 2020 ocorre a execução, lógico, ocorre no ano vigente, só que o planejamento foi em 2019. Foi realmente realizado em 2019, mas nós estamos na execução da LOA de 2020, que é o ano vigente, tá? Observa aí também que o controle e avaliação da execução orçamentária, no caso, deveria ser aqui 2019, 18, ou então podemos dizer 19, 18, Sistema de Controle Interno e Congresso Nacional, com o auxílio do TCU é que faz essa avaliação e controle. O Congresso Nacional, ele avalia a execução orçamentária com o auxílio do TCU. Então, o TCU é esse órgão que auxilia o Legislativo na avaliação e execução orçamentária, na avaliação da execução orçamentária. No caso, tanto 2019 como 2018 são avaliados pelo TCU. Em 2020 não, porque ainda é um ano vigente, mas em 2021 será também controlado e avaliado, executado pelo Congresso Nacional junto ao, né, o TCU junto ao Congresso Nacional. Ou seja, o TCU auxilia o Congresso Nacional no controle e avaliação da execução orçamentária. O ciclo orçamentário, preste atenção, é totalmente diferente da execução financeira. Tá? Financeira, nós estamos falando do dinheiro mesmo, do cash, né? Cash flow. O ciclo orçamentário, estamos falando desse ciclo aqui, né, para a peça orçamentária ser realmente realizada. Parada. Então, é que nós percebemos, o Poder Executivo, como eu falei, por meio, no caso agora, atualmente, do Bolsonaro, isso funciona para qualquer pessoa que esteja no poder. O Poder Executivo encaminha o projeto de lei ao Legislativo, aí vocês estão vendo a figura da Câmara e do Senado, as duas casas. Então, nessa fase iniciativa, né? Fase iniciativa, o início, ou seja, quem tem a iniciação, o início da peça orçamentária, da proposta do projeto de lei orçamentária, nesse processo legislativo orçamentário, é o executivo. Então, e aí nós vemos a figura do legislativo analisando, votando, julgando se realmente esse orçamento vai estar adequado. Então, o executivo não faz sozinho, né? Precisa do legislativo. O poder legislativo nesse processo de deliberação parlamentar. Essa é a fase constitutiva, correto? Em que é feita a discussão e a votação. O que percebemos? A deliberação executiva ocorre depois que é votado a LOA, nós estamos falando da LOA, por meio de sanção e veto, o presidente da República pode sancionar ou vetar aquilo que chega para ele do Legislativo.
Isso retorna para o executivo, o que é aprovado pelo legislativo. Então, digamos que ele sancionou, então vai para a promulgação, a outra fase. Fase iniciativa, fase constitutiva, fase complementar de promulgação. Publicação no Diário Oficial da União, no DOU, correto? Na imprensa nacional, essa é a página www.in.gov.br, que essa peça orçamentária, que era até então um projeto de lei, agora se torna lei. Se tornou lei, ela é divulgada, certo? Ela é divulgada no Diário Oficial da União, no DOU, ok? Qual será a LOA que vai ser praticada no ano seguinte? Ok, pessoal? Então, o que percebemos aqui? A Lei 10.180 de 2001, ela apresenta a questão dos órgãos centrais e setoriais, certo? O que vemos? Atividade, órgão central, órgão setorial. Quem são os órgãos centrais ou o órgão central para cada área aí que vai receber o orçamento, esse dinheiro para poder suprir as necessidades dos órgãos, né? MPOG é o nosso órgão central, né? Suprir a necessidade das unidades orçamentárias, né? Então, ele é o foco ali, o central, que vai ali operar na elaboração do orçamento. Planejamento, então, em termos de atividade, planejamento e orçamento federal é feito pelo MPOG. Em termos de órgão setorial, de planejamento e orçamento de cada ministério, a Advocacia Geral da União, presidente da vice-presidência, a Casa Civil, então, com órgãos setoriais, que realmente estão ali envolvidos na elaboração do orçamento do que vai precisar nessa área do executivo. Tá? Em termos de administração financeira federal, da parte financeira, já não mais orçamentária, o financeiro é o dinheiro mesmo, não o processo. Quem está envolvido? Secretaria do Tesouro Nacional e o Ministério da Fazenda, como órgão central. Em termos de órgão setorial de programa financeiro de cada ministério, a AGU, a vice-presidência e a Casa Civil. Então, são os órgãos setoriais. Tá? Em termos de contabilidade federal, nós estamos falando de orçamento, a parte de administração financeira e a parte agora contábil. Realmente, o órgão central é a Secretaria do Tesouro Nacional, certo? Secretaria de Contabilidade de cada ministério da AGU e da AGU, certo? E a Casa Civil, ok? Agora, em termos de controle interno, quem é que vai operar? O órgão central responsável pelo controle interno é o TCU, ou melhor dizendo, o CGU. TCU é para o controle externo, o CGU é para o controle interno. Então, em termos de órgão setorial, você tem a Secretaria de Controle Interno do MRE, que é o Ministério das Relações Exteriores, certo? Ministério da Defesa, a AGU e a Casa Civil. Então, esses aí são as atividades, órgão central e órgão setorial, que precisamos entender nesse contexto de órgãos centrais e órgãos setoriais, segundo a Lei 10.180, de 2001. Então, o que acontece no ciclo orçamentário? O ciclo orçamentário ampliado, segundo Sanches, extraído de Sanches Oswaldo Maldonado, o ciclo orçamentário, uma reavaliação à luz da Constituição de 88, Revista de Administração Pública do Rio de Janeiro, FGV, o ciclo orçamentário ampliado desdobra-se em 8 fases. Quais são essas fases? Primeiro, é formulação e planejamento plurianual pelo Executivo. 2. Apreciação e adequação do plano pelo Legislativo. 3. Proposição de metas e prioridades para a administração e da política de alocação de recursos pelo Executivo. 4. Apreciação e adequação da LDO pelo Executivo. 5. Elaboração da proposta orçamentária pelo Executivo. 6. Apreciação, adequação e autorização legislativa. 7. Execução dos orçamentos aprovados. 8. Avaliação da execução e julgamento das contas. Segundo o autor, tais fases são insuscetíveis de aglutinação, dado que cada uma possui ritmo próprio, finalidade distinta e periodicidade definida.
O plano plurianual, por exemplo, não pode ser aglutinado à fase de elaboração do orçamento, porquanto constitui instrumento superordenador daquela, como evidenciado pelo cenário institucional articulado pela Constituição Federal de 88. O que vemos aqui nessas etapas do ciclo orçamentário? O ciclo orçamentário ampliado tem 8 fases, como nós vimos agora há pouco. Poder Executivo e Poder Legislativo. 4 ocorrem na esfera do Poder Executivo Federal e outras 4 na esfera do Poder Legislativo Federal. Então, a primeira, nós falamos que é a formulação do planejamento plurianual. Então, todos os anos, quando alguém vence uma eleição, ou seja, vai ser o executivo, essa pessoa que venceu a eleição, né? Na esfera federal, estadual, municipal, vai realmente ter a iniciativa de elaboração do orçamento. O orçamento para 4 anos, todo ano, e a LDO de tempos em tempos também. A proposição de metas e prioridades para a administração. Outro ponto aqui interessante. Nós falamos aqui de formulação e planejamento plurianual pelo Executivo. 2, ocorre no âmbito do Poder Legislativo. Apreciação e adequação do plano. Então, esse plano que é formulado é apreciado pelo Legislativo. O Legislativo, em todas as esferas, vai apreciar esse orçamento. Ok? Outro ponto importante aqui. Terceiro item, a proposição de metas e prioridades para a administração e da política de alocação de recursos. 4, apreciação e adequação da LDO pelo Legislativo. Então, a LDO, quando falamos de metas e prioridades, nos referimos à LDO, vai realmente precisar ser analisada pelo Legislativo. 5, elaboração da proposta de orçamento. Então, nós vemos aí 3 coisas que estão acontecendo. Agora é a Lua. Primeiro foi o PPA, agora é a LDO, falou de metas e prioridades da LDO, agora vamos falar de Lua. Em termos de elaboração da Lua, a iniciativa é do Executivo. O que é que o Poder Legislativo faz? Está de vermelho ali, ó. Apreciação, adequação e autorização legislativa. 7, execução dos orçamentos aprovados. Então, quem executa é o Poder Executivo que vai executar. Né? E nós vemos ali quem vai avaliar o que está sendo executado de orçamento é o Congresso Nacional. 8º, a avaliação da execução e julgamento das contas. É o Congresso Nacional com auxílio do TCU. Tá? Então é isso. Beleza, pessoal? Vamos avançar aqui. Como é elaborada a proposta orçamentária diante de tudo isso? Como nós vamos elaborar a proposta orçamentária? Primeiro item, o MPOG, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e a SOF, Secretaria de Orçamento Federal, ela vai elaborar uma proposta setorial de órgão do Poder Legislativo, uma proposta setorial de órgão do Poder Judiciário, uma proposta setorial do órgão do Poder Executivo. E observa que cada ministério, que eu coloquei o Ministério K, né? Ministério qualquer K, esse ministério ele tem aí, vai buscar a consolidação da proposta no nível de ministério, para poder informar o que precisa, comunidade orçamentária, o que precisa para informar para o executivo, né, para o MPOG. Essa informação precisa ir para o MPOG. Observa que nós estamos falando de 3 esferas, executivo, legislativo e judiciário. 3 propostas. Então, cada poder faz o seu orçamento. Na esfera do executivo, cada ministério vai enviar sua proposta, sua consolidada de orçamento. O Ministério K, unidades orçamentárias X, Y, Z, vai, então, consultar cada unidade orçamentária, o Ministério K vai consultar cada unidade orçamentária para saber realmente quanto cada unidade precisa. Então, é definida propostas parciais, né? Observe aqui que o MPOG pega todas essas propostas de orçamento, faz a consolidação das propostas setoriais de 3 poderes, mais o Ministério Público. É feita a LDO, então a LDO, na verdade, aqui era para um exemplo, né? A LDO de 2019. Poderes devem realmente fazer sua proposta junto à SOF até 15 de agosto.
Então, a MIPOG vai elaborar projeto de LOA, baseado nisso, coloquei o documento aqui, como se fosse representando o documento de LOA, de projeto, né? Que percebemos, uma próxima etapa, ele vai submeter ao presidente, ao presidente da República, que vai analisar, junto com seus assessores, é óbvio, né? Esse projeto de LOA, que o MPOG e a SOF prepararam, e finalmente o que percebemos, é enviado para o Congresso Nacional essa proposta até 31 de agosto. E ela retorna, é devolvida para a sanção, né, para o presidente da República pelo Congresso, correto? Até o dia 22 de dezembro. Então, se até o dia 22 de dezembro não foi enviado de volta para o presidente para sanção ou veto, ninguém sai. E se realmente ocorrer veto, volta novamente para o Congresso Nacional. Eles vão ter que reavaliar e realmente julgar de novo, senão ninguém sai para o recesso parlamentar. Proposta orçamentária do Poder Judiciário. Constituição Federal de 88, artigo 99. Nós vemos que o artigo 99 fala do Poder Judiciário é assegurado autonomia administrativa e financeira. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A proposta de Poder Judiciário e demais propostas, mais o Ministério Público, terá que ser dentro dos limites da LDO, cada gasto. Então, envia-se a proposta, né, enviada a proposta para a SOF para consolidação. O que percebemos aqui, pessoal? As propostas orçamentárias dos poderes, quando não são enviadas no prazo, ocorre o seguinte: tem o exemplo A e tem o exemplo B. No exemplo A, no caso A, alguns dos poderes, legislativo e judiciário, ou Ministério Público, não encaminhou a proposta orçamentária à SOF, no prazo definido na LDO até 15 de agosto de 2020, por exemplo. Então, a proposta de 2021, para fins de consolidação, deveria ser enviada, os valores da LOA vigente de 2020, considerar esses valores dessa LOA, ou seja, o que foi gasto em 2020, tem que ser considerado, simplesmente é isso. Então, é ajustado de acordo com os limites da LDO de 2020. Né? Então, outro caso, exemplo B, a proposta dos poderes ou do Ministério Público encaminhada em desacordo com os limites da LDO. Aqui é um exemplo. Né? Até 31 de agosto, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta de LOA 2020. No caso, se for para 2021, se fosse a 2020, estaria sendo feito em 2019. Entende aí, pessoal, o que eu estou falando? Cada exemplo aí que eu estou dando. O fato é que uma LOA do ano que está em exercício, ela foi elaborada, é óbvio, no ano anterior a este exercício, 2019, no nosso caso. Elaboração da proposta orçamentária. Observações. No caso do Poder Judiciário, o encaminhamento da proposta, ouvidos os tribunais interessados, compete, no âmbito da União, aos presidentes do STF e dos tribunais superiores, com aprovação dos respectivos tribunais. No âmbito dos estados e do Distrito Federal e territórios, aos presidentes dos tribunais de justiça, com aprovação dos respectivos tribunais. Agora vamos falar sobre a discussão, votação e aprovação da lei orçamentária. Ok, pessoal? Vamos lá, então, para essa nova discussão. Aprovação da proposta orçamentária, Constituição Federal, artigo 166. Então, artigo 166, os projetos de lei relativos ao PPA, Plano Plurianual, à LDO, diretrizes orçamentárias, e a lei ao orçamento anual, a LOA, e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. Então, projetos de lei, PPA, LDO e LOA, créditos adicionais, então são apreciados nas duas casas do Congresso Nacional, considerando o regimento comum, ou seja, todos os elementos necessários para realmente haver aí um orçamento ótimo, né? Buscar realmente fazer a peça orçamentária
dentro da adequação de cada órgão que está sendo realmente analisado, tendo em vista que será apreciado nas duas casas do Congresso Nacional. Observa aí que o processo legislativo orçamentário, ele, como nós falamos agora há pouco, tem iniciativa do presidente da República, enviado por mensagem ao Congresso Nacional, projeto de lei, certo? Observa que na fase constitutiva, a mesa do Congresso Nacional, ela analisa esse projeto, objetivo que vire lei, né? A comissão mista de orçamento vai analisar a peça orçamentária de cada órgão, de cada ministério, de cada área, como educação, saúde, infraestrutura, cultura, educação, ciência, tecnologia, esporte, planejamento e desenvolvimento urbano, fazenda, desenvolvimento e turismo, justiça, né, defesa, poderes do Estado e representação, agricultura, desenvolvimento agrário, trabalho, previdência, assistência social, todas as áreas que vão ser contempladas com o orçamento público, né? Então, finalmente, depois que a Comissão Mista de Orçamento analisa, nessa fase constitutiva, a mesa do Congresso Nacional realmente que tinha enviado para eles essa peça orçamentária, eles vão devolver, certo? Essa peça orçamentária com devidas observações para aprovação ou veto, né, do presidente da República, né, sanção ou veto. Primeiramente, observe que nós falamos de comissão mista de orçamento, a mesa do Congresso Nacional, são, na verdade, os profissionais que trabalham na área técnica, que vai analisar a peça orçamentária. E o deputado e o senador, na verdade, eles não sabem analisar assim, a peça orçamentária. A parte técnica quem faz são os técnicos que estão ali no Congresso Nacional, correto? As pessoas responsáveis da área técnica vão informar e traduzir o que está ali na peça orçamentária, o que tem no orçamento, aí realmente simplifica para esses congressistas, para os senadores, os deputados federais, entenderem de maneira mais simples o que está ali na peça orçamentária, a proposta, né? E aí realmente vão ali votar se vão aprovar ou não essa peça. Digamos ali com a aprovação da proposta orçamentária, no artigo 166, considerando a aprovação, caberá a uma comissão mista permanente de senadores e deputados examinar e emitir parecer sobre projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo presidente da República. Então, a comissão mista de planos, orçamento público e fiscalização, certo? Examina, analisa, emite um parecer sobre o PPA, sobre a LDO, sobre a LOA, sobre os créditos adicionais e, finalmente, vai julgar a conta do presidente da República, né? Baseado nisso, né? Melhor dizendo, ele não julga, quem julga é o controle externo, o TCU, que vai fazer a parte técnica, quero dizer, julgar num sentido de julgar para realmente punitivo, não é nesse sentido, é no sentido de elaborar a peça orçamentária de forma que ela possa ser apreciada pelos congressistas, né? Como nós estávamos falando agora há pouco, né? Pelo Senado, pela Câmara, eles vão julgar a peça orçamentária. Entende o que eu estou falando? Não é a lei orçamentária, a peça orçamentária. Vão analisar e julgar nesse sentido, né? Sim. Agora, é lógico, quem é que vai julgar a lei orçamentária depois que ela está aprovada? É o TCU, é o Tribunal de Contas da União. Então, eu estou falando aqui numa fase ainda que é projeto de lei. Agora, digamos, foi aprovado, aí depois realmente, anualmente, é julgado as contas do presidente da República. Aí sim, nesse sentido, já não é mais um projeto de lei, é uma lei. Então, todos os anos, o presidente da República tem que prestar contas das suas contas. Aí sim, certo? Com a ajuda do Tribunal de Contas, o Congresso Nacional vai julgar, apreciar as contas, né, do Executivo Federal. Correto, pessoal? Então, é isso que precisa entender, que após aprovado a proposta orçamentária, virou lei,
por transcorrer o ano da LOA, de 2020, vai ser julgado em 2021 pelo Tribunal de Contas. O Congresso Nacional vai julgar junto ao Tribunal de Contas. Quem faz a área técnica, que é responsável pela parte técnica de aprovação, com ressalva, sem ressalva, né, é o Tribunal de Contas da União. Aprovação da proposta orçamentária, Constituição Federal, artigo 66. Ela tem ali no seu inciso, né? Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e suas casas, criadas de acordo com o artigo 58. Então, como nós falamos agora há pouco, a CMO, que é a Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização, ela vai examinar, emitir parecer, acompanhar e até fiscalizar planos e programas nacionais, regionais e setoriais. Então, vai examinar e emitir parecer sobre planos e programas nacionais, regionais e setoriais e acompanhar e fiscalizar, então, assim, o orçamento. Observe, pessoal, que esses aqui são órgãos, na verdade, do Congresso, para poder analisar as contas do presidente da República. Quem faz realmente a análise técnica são esses técnicos do CMO, Comissão Mista de Orçamento, do Orçamento Público e Fiscalização. Quem realmente vai julgar as contas do presidente é o Tribunal de Contas da União. Tá? Então, são coisas aí para vocês considerarem, tá? Quando nós falamos de orçamento. Agora, observa aqui, só retomando, vamos retomar aqui rapidamente umas questões. Processo legislativo orçamentário, o projeto de LOA, o presidente da República tem essa iniciativa, envia mensagem para o Congresso Nacional, como falamos, essa fase constitutiva, o CMO, junto com a mesa do Congresso Nacional, juntamente com a Comissão Mista de Orçamento, ou Comissão Mista de Planejamento, de Planos, Orçamento Público e Fiscalização, vai julgar diversas áreas do orçamento federal. Observe aqui também que a Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização, ela é composta de 40 membros, sendo que 30 são deputados, 10 são senadores, ou seja, e 40 suplentes. Na verdade, são 80 membros, né, do CMO. Então, a Comissão Mista de Planos de Orçamento Público e Fiscalização vai enviar, ou melhor dizendo, dispõe de 4 comitês permanentes, ok? O Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária, o Comitê de Avaliação da Receita, o Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidade Graves e o Comitê de Exames da Administração de Emendas. Ok? Admissibilidade de emendas, desculpa. Comitê de Exame da Admissibilidade de Emendas. Então, são esses comitês aí, 4 comitês permanentes, tá? Relacionado à receita, fiscalização, controle e execução, tá? Avaliação das informações envolvendo irregularidade em obras, indícios de irregularidade grave, é isso aí. Aprovação da proposta orçamentária com mudanças na PLOA, no projeto de lei orçamentária anual. Digamos que tem que ter, deseja-se fazer alguma alteração na PLOA, no projeto de lei orçamentária anual. Enquanto a PLOA tramita no Congresso Nacional, pode ocorrer mudanças nele, no projeto. Essas mudanças ocorrem em virtude de, então, quando nós falamos dessas alterações, emendas provocadas pelo Poder Legislativo. O Legislativo quer emendar alguma coisa ali para trazer, levar recursos para alguma região, para o Nordeste, para o Norte, considerar alguma coisa ali, não, precisa de, na verdade, direcionar o orçamento para tal coisa. Eles brigam ali na política, né, pelo orçamento, né? A mensagem provocada pelo presidente da República, manda uma mensagem, né, juntamente com a PLOA, para mudanças, né, pode fazer essa alteração, então, por mensagem. Então, emenda pelo Poder Legislativo, mensagem pelo Poder Executivo, provocada pelo Poder Executivo, ok? Observem aqui a aprovação ainda da proposta orçamentária, segundo o artigo 166 da Constituição Federal de 88,
Nós dissemos que o presidente da República pode enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificações no projeto, a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação na comissão mista da parte cuja alteração é proposta. Então, alterações dos projetos de PPA, LDO e LOA e créditos adicionais. A mensagem ela é provocada, então, pelo presidente da República, como falamos, enquanto não iniciada a votação da parte cuja alteração é proposta. Né? Então, aí pode envolver a comissão mista de orçamento. Né? As emendas serão apresentadas à comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas na forma regimental pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional. Como nós falamos, essas emendas, no caso do Congresso, né, ele emendar a PROA apresentada na CMO e apreciada, então, pelo Congresso, que emite parecer nas duas casas, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. Outro ponto aqui que precisamos considerar, parágrafo 3º do artigo 66, as emendas ou projetos de lei orçamentária anual ou aos projetos que modifiquem somente podem ser aprovados caso, primeira condição, sejam compatíveis com o PPA e com a LDO, tem que ser compatível. Segunda condição, indiquem os recursos necessários, admitidos apenas o proveniente de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre dotação para pessoal e seus encargos, serviço da dívida, transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal. Né? Enfim, aí nós temos uma terceira condição, mas antes de ter para a terceira condição, observe, pessoal, tem que indicar o recurso. Você vai ali fazer uma emenda à PLOA, mas tem que dizer de onde é que vem esse recurso. Só que não pode realmente... vai anular despesas, excluídas as que incidam sobre pessoal, serviço da dívida, essas coisas aí tá fora, né? Excluído. Tem que indicar recurso, dizer de onde é que vem esses recursos. Isso é fundamental para realmente ter um orçamento. Terceira condição, seja relacionado à correção dos erros ou omissões. Ou com os dispositivos do texto do projeto de lei. Tá? Então, vamos aqui falando agora novamente de fonte de recursos. Tá? Os créditos nacionais especiais, ou seja, os créditos suplementares especiais, né, correto? São os créditos adicionais. Nós temos ali na Lei 4.320, de 64, artigo 43, né, parágrafo 1º, excesso de arrecadação. Quando ocorre excesso de arrecadação, mês a mês, tem a tendência ao excesso, né, nesse caso. Pode ter realmente... pode ser uma fonte de recurso para o crédito, né, para indicar recurso. Olha, teve excesso de arrecadação. Está tendo excesso de arrecadação. Operação de crédito, empréstimos. É uma indicação de recurso. Você pode indicar, mas empréstimo, né? Enfim, quando nós falamos de créditos adicionais, suplementares especiais, segundo a Lei 4.320, nós consideramos excesso de arrecadação e operação de crédito. Pode ser por uma operação de crédito, nesse caso, né? E anulação total ou parcial de dotações. Anulou uma dotação para uma determinada área, usa essa dotação para créditos suplementares especiais. Superávit financeiro apurado no balanço de pagamento do exercício anterior. É uma possibilidade. Teve superávit, não déficit. Outras. Recurso do artigo 66, parágrafo 8º da Constituição Federal de 88, decorrente de veto, emenda, rejeição, e por aí vai. Reserva de contingência, nós vemos aí Decreto-Lei 200 de 67, no caso, LRF e Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tem que considerar isso aí para fazer reserva de contingência. Emendas à PLOA, Projeto de Lei Orçamentária Anual. Anulação de despesa, exceto. Então, você vai fazer uma emenda à PLOA, vai anular a despesa. Quais são os excetos aí, as exceções, melhor dizendo? Pessoal e encargos, serviço da dívida, transferências tributárias constitucionais, certo? Para estados, DF e municípios. Emenda à PLOA,
Parágrafo 8º, as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. No primeiro caso, não serão aprovados, caso sejam incompatíveis com a PLOA. Correto? Outro ponto aqui a considerar, realmente, finalizando aqui essa parte do processo legislativo orçamentário, o presidente da República, correto? Ele poderá enviar a mensagem para o Congresso Nacional, nessa fase constitutiva ainda, para alterar projetos de lei. Pode ser PPA, IDO, LOA, créditos adicionais, certo? E a mesa do Congresso Nacional, como falamos, juntamente com a Comissão Mista de Orçamento, vai poder realmente emendar, elaborar as emendas parlamentares. No caso de projeto de lei de diretrizes orçamentárias, tem uma observação. Quando não são compatíveis com o PPA, né, elas podem realmente ser emendadas. Né? O PLOA, a projeto de lei orçamentária anual, ou seja, no caso da LOA, tem que ser compatíveis com PPA e LDO. Tá? E, D2, tem que indicar fonte de recurso apenas por anulação de despesa. Tem que anular alguma coisa, alguma despesa lá, pessoal, serviço da dívida, transferência tributária, qualquer coisa assim. Relacionados com a correção de erros e omissões e disposição que estiver no dispositivo do texto do projeto de lei. Todavia, essa questão aqui que nós estamos falando, de modificação, junto à Comissão Mista de Orçamento, enquanto não iniciar da votação, a Comissão Mista de Orçamento, na parte cuja alteração é proposta, pode ainda fazer a alteração nesse sentido, né, enquanto não iniciou a votação, no âmbito da Comissão Mista de Orçamento. A fase 2, né, ou melhor dizendo, o plenário, nas duas casas do Congresso Nacional, na forma regimental, poderá realmente, então, fazer essa alteração, contando aí com esse órgão, que é a Comissão Mista de Orçamento, tendo em vista essas questões que acabamos de apresentar. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias tem que estar compatível com o PPA. O projeto de LOA tem que estar compatível com o PPA e com a LDO. É isso, basicamente é isso. Resumindo. Aqui um exercíciozinho, né, básico, PRE, 2005, analista judiciário, área administrativa, questão 42. O Poder Legislativo não pode aprovar emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, senão quando? A. Aprovado por maioria absoluta dos congressistas. B. Compatíveis com o programa plurianual. C. Tiverem parecer favorável das comissões técnicas competentes. D. Indicarem recursos provenientes da anulação de despesas. E. Criarem as receitas necessárias ao seu financiamento. Então, aqui é a letra B. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que não devem ser incompatíveis com o PPA, não incompatível com o PPA, né? Tem que ser compatível com o PPA, ou seja, e a PLOA, projeto de lei orçamentária anual, ela tem que ser compatível com o PPA e com a LDO, lógico, né? Tem que indicar recursos, não pode ser anulação de despesa, aí vai ter que anular alguma coisa lá de pessoal, encargo, serviço da dívida, transferências tributárias, mesmo as constitucionais, né? E relacionados com a correção de erros e omissões. Ok, pessoal? Nós acabamos de comentar isso. Exposto no projeto de lei. Observe aqui, a Constituição Federal de 38, no seu artigo 63, não será admitido da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no artigo 166, parágrafos 3º e 4º, artigo 166. O que diz lá no parágrafo 3º e 4º? O que nós acabamos de apresentar. A LOA tem que ser compatível com o PPA e LDO, tem de indicar recurso, não pode ser de anulação de despesa, tem que ser de anulação de despesa, de pessoal, encargos, serviço da dívida, transferências tributárias constitucionais, relativos a erros e omissões, disposto no texto do projeto de lei, e ao PLDO, projeto de lei de diretrizes orçamentárias não incompatível com o PPA.
As emendas parlamentares não podem acarretar aumento na despesa total do orçamento, a menos que sejam identificados erros ou omissões das receitas, devidamente comprovado. Tá? Outro ponto aqui a considerar, já finalizando a nossa apresentação, emendas ao PLOA, né, a Projeto de Lei Orçamentária Anual, os recursos para atendimento de emendas à Constituição Federal de 88 estabelece que as emendas de despesas somente serão aprovadas caso indique recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa. Tem que ser proveniente de anulação de despesa. Reserva de recursos, de acordo com a resolução número 1 de 2006, nós percebemos o seguinte, tá? As reservas de recursos, elas têm que estar de acordo com a resolução, tá, da Secretaria da Fazenda. Reserva de recursos, recursos provenientes das reestimativas de receitas, mais reserva de contingência e outros definidos em parecer preliminar. Tá? O que vemos também aqui? Emendas parlamentares de iniciativa de comissão, de bancada estadual ou individual. E, finalmente, então, terminamos a nossa aula de hoje. Obrigado pela presença de todos nessa apresentação e valeu pela oportunidade de apresentar um pouco do ciclo orçamentário para vocês. Um forte abraço.